E aí, vamos direto ao ponto com uma das perguntas mais difíceis e importantes da nossa sociedade: por que o racismo existe? Para tentar achar uma resposta, hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um pensador brasileiro fundamental, o sociólogo Clóvis Moura. A pergunta parece simples, né? Mas a resposta, olha, leva a gente para lugares bem inesperados. Vamos começar por aquilo que a maioria das pessoas pensa primeiro. É quase automático, né? A gente logo associa o racismo a uma falha de caráter, aquela ideia de que é um problema de ódio, de ignorância, um sentimento ruim que uma pessoa tem. Mas será que é só isso mesmo? E se a gente estiver olhando só para a ponta do iceberg? E se esses atos individuais de preconceito não forem a causa do problema, mas sim o sintoma de algo muito, mas muito maior? Uma engrenagem que funciona na base da nossa sociedade. Vamos explorar isso um pouco. E é aqui que a análise de Clóvis Moura vira o jogo completamente. De um lado, tem essa visão comum que foca no indivíduo, na atitude de uma pessoa. Do outro, a perspectiva dele nos força a fazer uma pergunta diferente. E se o racismo não for um sentimento, mas sim uma ferramenta? Um sistema, um mecanismo criado para manter uma estrutura de poder e gerar desigualdade. Para sacar essa ideia, a gente precisa dar um passo para trás. Em vez de ficar olhando para cada árvore, vamos tentar enxergar a floresta inteira. Essa frase é o resumo da ópera. Para Moura, o racismo não é um bug no sistema, ele é uma feature. Ele é uma ferramenta que foi criada e que é usada para um propósito muito específico dentro da lógica social e econômica. Então a gente chega nesse conceito que é crucial: racismo estrutural. Na prática, isso quer dizer o quê? Quer dizer que as instituições, as leis, o jeito como as coisas funcionam, tudo isso já está organizado de uma forma que, no final das contas, produz e reforça a desigualdade racial. E o mais louco é que isso acontece mesmo que as pessoas, individualmente, não tenham a intenção de ser racistas. Beleza, mas de onde veio isso? Como é que essa estrutura foi montada? Para o Clóvis Moura, a resposta não está na psicologia, mas sim na economia. A gente vai ter que voltar um pouco no tempo para entender essa origem. Essa é uma ideia muito forte e que vai contra o que a gente costuma pensar. A ideologia racista não teria sido a causa da escravidão. Pelo contrário, ela foi uma consequência. Foi tipo a desculpa perfeita, criada depois para legitimar uma prática econômica que era extremamente lucrativa. Olha só como esse slide organiza bem a lógica do processo. Primeiro, a necessidade econômica. O sistema capitalista precisava de muito lucro e, para isso, precisava de mão de obra barata. Segundo, a solução para isso foi a escravidão de povos africanos. Aí vem o terceiro passo, que é o pulo do gato. Como justificar algo tão brutal? Se cria uma ideologia que diz que aquelas pessoas são inferiores. E o resultado, o passo 4, é o acúmulo de riqueza para um lado e a desigualdade que a gente herdou e vê até hoje. Tá, mas alguém pode pensar, peraí, a escravidão acabou faz mais de um século. É verdade. Só que, segundo Moura, a casa foi construída em cima dessa fundação. Mesmo que a gente tenha demolido uma parte dela, os alicerces continuam lá, bem firmes. Exato. A máquina de produzir desigualdade não foi desligada. Ela só se modernizou. Ela não usa mais correntes visíveis, mas continua funcionando de jeitos mais sutis dentro das nossas instituições. E como a gente vê isso hoje em dia? A gente vê nos números. Nas estatísticas que mostram de novo e de novo desvantagens para a população negra em quase todos os indicadores sociais que importam. Renda, educação, segurança, representatividade. Isso não é coincidência, não é azar. São os resultados da estrutura em ação. E um gráfico como este aqui bota a coisa em preto no branco. Mesmo sendo dados hipotéticos, eles são super realistas e traduzem a teoria abstrata numa realidade dura e que dá para medir. Essa diferença de renda não se explica só por esforço individual, mas pela operação de uma estrutura que dá pontos de partida e oportunidades bem diferentes para cada um. Ok, então, depois dessa análise toda, fica a pergunta. E agora? O que a gente faz com essa informação? Bom, entender a raiz do problema é o primeiro e mais crucial passo para a gente conseguir pensar em como resolver a parada. Então, voltando para a nossa pergunta do começo, por que o racismo existe? A resposta de Clóvis Moura é direta e até um pouco chocante. Ele existe porque ele é funcional. Ele serve a um propósito. Ele cumpre um papel de manter hierarquias e privilégios na sociedade. Exato. Ele funciona como um critério para definir quem tem mais acesso a oportunidades, à riqueza, ao poder e até mesmo à segurança. Mudar isso, então, significa desafiar a própria forma como a nossa sociedade está organizada.
E isso tudo deixa a gente com uma baita reflexão para o final. Se o problema é estrutural, a solução não pode ser só individual. A grande pergunta que fica no ar é como a gente pode, coletivamente, construir uma luta que seja capaz de desmontar essa estrutura. A resposta, com certeza, começa com esse tipo de entendimento que a gente buscou hoje. Valeu por acompanhar essa análise.